Olá, meus amigos, tudo bem? Dr. Paulo Rosendo, seu amigo aqui que vos fala. Meus amados, qual é o motivo desse vídeo que eu resolvi fazer agora, de última hora? Você pode ver que eu não consulto nada de papel. Eu falo pelo conhecimento que eu tenho das leis. Meus amados, você acha que o Brasil vai mudar com eleições tendo urnas eletrônicas? Nunca. Não vai mudar. Ah, mas o senhor está colocando em dúvida o pleito eleitoral. Eu não tenho dúvida. Eu tenho a certeza que só entra no páreo e só ganha as eleições o candidato que faz parte do sistema. Qual é o sistema? O sistema globalista. O sistema que destrói a vida dos seres humanos, que destrói a vida dos brasileiros. Não adianta você querer insistir em resolver as questões do Brasil por meio de eleições. Isso está mais do que provado. Está mais do que provado que por meio de eleição o Brasil não vai mudar. Por meio de eleição com urnas eletrônicas, o Brasil não vai mudar, porque só entra quem é o candidato do sistema. Aí você me pergunta, mas, meu amigo, como não vai mudar? Você está vendo aí a bandidagem, a organização criminosa que existe no Brasil. Por que que eles não querem que tenha candidaturas independentes? O que é isto? A candidatura independente é que o cidadão candidato, ele não precisa ser filiado a um partido político. Partido político, meus amados, com todo respeito, é a maior organização criminosa que existe. Ah, mas o senhor fala isso? Falo porque eu conheço. Conheço dirigentes de partido político que só pensam em causa própria, em sua maioria. Eles só querem saber de pegar diretórios dos estados e dos municípios, vender, pegar 100 mil, 200 mil de um candidato. Isso tudo acontece. Por exemplo, uma pessoa pretende ser presidente de um diretório estadual aqui no Brasil, de um partido político. Se você não molhar a mão do presidente nacional do partido com 500 mil, com 1 milhão, você não consegue ser presidente estadual. Por quê? Porque é o jogo de interesse, principalmente quando está acontecendo, chegando a época de eleições. Ele sai tudo correndo por quê? Porque aquele partido que quer ganhar as eleições naquele estado, ele vai lá, compra o presidente estadual com muita grana, dinheiro, compra. E ele tira o candidato daquele partido da possibilidade dele disputar as eleições. Mas o que, doutor? É assim mesmo, meu amigo. Eu advogo da área eleitoral, eu advogo do direito eleitoral. Eu sei muito bem quando acontece, como ocorre toda essa malandragem, essa pilantragem. É presidente de partido transferindo dinheiro para as contas dos seus parentes, é pegando dinheiro do fundo partidário, que é o suor, você trabalhador e empresário, você que paga impostos, para encher, sabe o quê? Para encher os interesses desses vagabundos que estão aí. Eu te falo que eu sou contra partido político. Como não existe lei no Brasil que você possa se candidatar sem a necessidade de ser filiado a um partido político, infelizmente você tem que aderir à organização criminosa, se caso você queira ser um candidato. Então acontece muita malandragem. É briga de poder, é briga de interesse. O cara se candidata a presidente de um partido político, ele começa a fatiar o partido no Brasil inteiro. Ele vende o partido por 1 milhão, por 2 milhões, 3 milhões. Por exemplo,
temos 10 partidos em um estado que vai disputar as eleições para governador. Aquele candidato que está mais no páreo, ele vai lá, coliga com 10 partidos e ele compra os partidos para que não lance candidato para disputar com aquele desafeto, compreendeu? Então, assim, você é candidato a um governo. Você se une com 7 partidos. Aqueles 7 partidos, eles não vão participar das eleições, porque aquele candidato já comprou a vaga, ele já entra com uma vaga garantida. Eles trabalham de 2 a 4 anos antecipadamente. Quando você vê uma coligação de 5, de 7, de 8, de 12, de 16 partidos políticos, que para mim é a maior máfia, queridos, esqueçam, já está tudo marcado, carta marcada. É carta marcada. Você vai votar num candidato, quando ele ganha a eleição, ele vai fatiar o governo com todos aqueles partidos. Ah, mas não é o correto? Não, eu discordo, porque isso gera corrupção, isso gera bandidagem no poder, isso gera jogo de interesse próprio, isso gera, sabe o quê? Falcatrua, roubando o dinheiro do trabalhador, roubando o dinheiro do empresário que paga os seus impostos. É um absurdo esse país da bandidagem, da imoralidade. Meu amigo, minha amiga, preste bem atenção no que eu estou lhe falando, tá? No Brasil, partido político é a maior organização criminosa. Mas, doutor, o senhor não faz parte de partido? Porque eu sou obrigado, mas não coaduno com corrupção. Posso até ser filiado a um partido político, mas não faço parte da corrupção. Não concordo. É por isso que eu não disputo pleito eleitoral por enquanto, não disputo eleições por enquanto. Por quê? Porque é tudo roubalheira, é tudo combinado, só vai entrar os candidatos que eles querem. Por exemplo, vem o fundo eleitoral, que passa mais de 6 bilhões de reais. Esse fundo eleitoral, ele é encaminhado para os partidos políticos aleatoriamente. De qualquer jeito, não é dividido em igualdade. Aquele dinheiro ali é desviado. Eles fazem contratação com nota fria, eles fazem contratação de pessoas de forma equivocada. Você está me entendendo, meu amado? Como é que você vai mudar o Brasil desse jeito? Partido político, continua a falar, é a maior organização criminosa que existe no Brasil. Eles se unem entre si, eles debatem entre si, fala mal do outro, está tudo junto. Agora, quando você vê um partido político disputar as eleições isoladamente, sozinho, sem nenhuma coligação, pode ter certeza, esse partido, ele não tem nenhum envolvimento com a corrupção que acontece em época de eleição. E o que eu fico mais estarrecido é que a Justiça Eleitoral sabe de tudo isso e não faz nada. Você tem uma justiça eleitoral capenga, ridícula, que não faz nada. E por você falar a verdade, eles querem te perseguir. Porque você está falando a verdade. Quando você vê, vou falar de novo, presidente de partido político, quando ele quer disputar uma eleição dentro do partido, ele começa a fatiar o partido. Ele ganhou a eleição, ele vai fatiar o partido no Brasil inteiro. Ele vai no estado do Ceará, ele pede 500 mil. Do Paraná, 500 mil. De Rondônia, 500 mil. De São Paulo, 4 milhões, 5 milhões. Querido, é a maior máfia que existe, é a maior organização criminosa, um bando de vagabundo preocupado em causa própria. Vocês estão achando que as eleições que estão acontecendo aí, eleições municipais, vocês acham que as eleições municipais, estaduais, né, deputado federal, para presidente, governador, senador, querido, vocês acham que eles estão interessados em ocupar um cargo político para ajudar o povo? É tudo uma pinóia, um bando de vagabundo com algumas exceções. Quando eles entram lá, o presidente começa a comprar, liberar emendas parlamentares. Eles mandam essas emendas para os municípios. E ali, ó,
de conchavo com prefeitos, se lasca que é o povo, meu amigo. O Brasil não vai mudar com eleições tendo urnas eletrônicas. O Brasil poderia mudar se tivesse o voto impresso, com a contagem pública, o princípio da publicidade que está na Constituição Federal. Não se engane, não. Não se engane. Está aí, ó, você está vendo aqui em São Paulo. Você está vendo Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Datena. Todos eles é um consórcio comunista para as eleições. Vocês acham que Pablo Marçal perdeu as eleições? Lógico que não, querido. Mas eu não posso falar nada. Infelizmente, porque você vive em um país da imoralidade e da corrupção. Essa é a pura realidade. Enquanto você ficar acreditando nesses vagabundos, não vai dar certo, meus amados. Tem que ter o voto impresso, contagem pública e com a publicidade. Que emita o comprovante de votação. Ah, que esse papo furado, que o sigilo do voto é proibido. Quer dizer, que não é proibido para destruir a Constituição, não é proibido para roubar os direitos do cidadão, não é proibido para punir pessoas inocentes naquele inquérito, aquele inquérito do fim do mundo de 8 de janeiro. Isso não é proibido. Mas é proibido que o teu voto seja divulgado. Querido, o voto é teu. Você vota em quem você quiser. Não é o que o Estado quer. O Estado quer te fazer de massa de manobra, quer te oprimir, para que você não saiba da verdade. Essa é a pura realidade, meus amados. O Brasil não vai mudar desta forma. Tem que ter o voto impresso. O voto impresso com a emissão do comprovante de votação ao qual você, eleitor, leva para sua casa um papelitozinho em guarda e cai uma papeleta dentro de uma urna lacrada para fins de recontagem de voto. Porque é muito melhor você ficar 4 meses contando voto do que 4 anos sendo roubado por essa bandidagem que está no poder. A maioria deles, meus amados, estão ali em causa própria. Tem que acabar com esse montoeira de partido político. Tem que acabar com os partidos políticos. Tem que colocar candidatura independente. O José, a Maria, seja lá quem for, quer ser candidato, não precisa ser filiado a um partido político. Porque quando você é filiado a um partido político, você é obrigado o quê? A votar em um candidato que você não quer. Se o teu partido coligar com a esquerda, você é obrigado a votar nele. Eu sei que você não vota, mas se o partido descobrir, você é expulso por infidelidade partidária. Tem que acabar com essa história. Tem que ter o voto impresso, tem que imprimir o recibo de votação em uma urna isolada, lacrada, um comprovante você leva com você e tem que ter a contagem pública. Porque do jeito que está essa bandalheira, esse bando sei lá, de organizações criminosas para enganar o povo, queridos, não vai mudar. Não vai mudar. Tem que ter o voto impresso. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. É uma ladroagem, é uma safadeza. É uma safadeza. Aí está agora os partidos políticos pedindo a anistia das dívidas. Tem partido que deve 14 milhões para a Justiça Eleitoral. Porque eles passam a mão no dinheiro e ninguém faz nada. É dono de partido, beneficiando o filhinho, a filhinha, a mamãe, o papai, o vovô, o gato, o papagaio, e o povo é que se lasca. O povo é que se dana. Todo o dinheiro que você paga dos seus impostos, falta de habitação, falta de segurança, falta de trabalho, falta de tudo, de lazer, esporte, sabe aonde vai? Vai pelo ralo. Você trabalha, paga seus impostos e você não tem nada. Por quê? O Estado foi criado para servir ao cidadão. Mas, na realidade, é o cidadão quem o serve. É ou não é? É ou não é? Pura bandidagem, meus amados. Fica com Deus. Muito obrigado e até breve. Um beijo do seu coração. Junte-se a nós no nosso canal.
Vai lá, aperta o sininho, vamos compartilhar o vídeo o máximo que você puder. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.